Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, O Povo Pode. Hoje recebendo esse cidadão currais-novense, gestor público, responsável hoje pela Secretaria Municipal de Administração do município de Currais Novos e um grande ser humano, um grande cidadão, Judson Pereira. Seja bem-vindo, meu amigo Judson. A casa é sua, esse é o podcast O Povo Pode. Vamos falar hoje, não necessariamente sobre as situações, mas sobre Judson Pereira. Obrigado, Jorian, pelo convite, participar desse podcast que a gente vem acompanhando pelas redes sociais. Tem sido bastante emocionante a gente conhecer e reviver a história de várias pessoas que já passaram por aqui. E a gente está aqui para contribuir e contar um pouquinho da nossa vida. Muito bem. Judson, que tem uma larga contribuição com Currais Novos, né, Judson? Que vem aí desde o movimento católico, do PET, lá do antigo programa de erradicação do trabalho infantil, passando por conselho tutelar, gestão pública, Sinta. Então, nós vamos falar sobre muita coisa hoje, meu amigo. Mas para começar, Judson, não poderia ser diferente. E essa é uma pergunta tradicional. E naturalmente, a grande maioria de Currais Novos já conhece Judson Pereira. Mas para você, quem é Judson Pereira? Como você falou aí, Jorian, de vários ambientes e locais onde eu convivi e passei, eu fazendo uma avaliação sobre quem sou eu acredito que eu sou um currais-novense, um ser humano que está em constante evolução. Eu me identifico muito como uma pessoa em evolução porque eu tenho variado muito de demandas de trabalho, de convivência, e isso vem formando o meu caráter, fazendo eu mudar de opiniões em relação a muita coisa, me tornando um ser humano, eu acredito que melhor, na compreensão do mundo, na compreensão do outro. Eu acredito ser uma pessoa que esteja nesse processo evolutivo e me encontro e me vejo assim, nessa situação, num ser humano que está numa constante metamorfose ambulante. Muito bem, parabéns, Judson. Eu acho que isso é primordial a gente reconhecer as necessidades, inclusive, de transformação. Mas, Judson, a gente tem que partir de pontos lá iniciais. E eu queria lhe perguntar sobre a sua infância, como foi essa infância, onde ela aconteceu, como é que foi a família, como é que foi a infância de Judson Pereira. Bem, as minhas primeiras lembranças da minha infância é de uma infância, eu acho que muitos são contemplados por ela, porque foi uma infância a primeira infância muito sofrida, né? Meu pai era oleiro e minha mãe doméstica, e assim, teve muitas dificuldades a princípio, mas sempre com muita alegria, com muito amor, muito cercado pelos meus avós, meus tios, um ambiente muito saudável, de certa forma, onde se formou essa pessoa que vem nesse processo de se conhecer e se construir. Uhum. Foi uma infância com dificuldades, como quase todos nós temos, né? Você é testemunho ocular dessa parte da história, né? E pode até partilhar, compartilhamos de vários momentos difíceis, mas foi uma infância difícil, mas que ela contribuiu muito para a formação do meu caráter, né? A questão da valorização do que tem, do ser, do ter, né? É uma infância que ela, através de todas as dificuldades, vem me formando, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, dessa infância, né? Dessa infância que eu tive de superação, de vencer desafios. Onde aconteceu sua infância, Júlio? Você morava onde? Eu tenho... meu pai, ele era quase que um cigano, né? Como a gente costumava dizer. A gente morou, na minha primeira infância, eu acredito que antes dos 6 anos, a gente morou em 14 casas diferentes. Meu pai construía e vendia, porque ele tinha facilidade por ser oleiro. Moramos em vários bairros de Currais Novos, mas as partes que eu mais me identifico foi minha primeira infância no bairro Silvio Bezerra de Melo, onde eu moro hoje, e morei no centro, ali na rua Dr. Inácio Soares Barbosa, durante 12 anos, dos 6 aos 18 anos, os lugares assim que mais marcaram a minha infância e adolescência. Muito bem, currais-novense da Gema, Judson Pereira. Judson, e a vida escolar? Onde é que ela começou? Como foi a vida estudantil, na verdade? Como é que ela aconteceu? Como a minha primeira infância foi meio de andarilho, a minha primeira escola foi no Princesa do Siridó, que hoje se chama o Esté Galvão. Só tinham 2 salas lá, eu estudava em uma das salas. Eu passei os primeiros 6 meses lá, e quando eu morava no Princesa do Siridó, depois a gente foi morar no centro da cidade, eu fui estudar no Lions Club. Sim. Estudei 4 anos da minha vida no Lions Club, e depois eu fui para o Colégio Comercial de Currais Novos, onde
Saí após Eu tenho lembranças suas no colégio comercial, eu lembro. Eu fui uma pessoa, eu passei de 89 até 96 no colégio comercial, né? Onde a gente passou a adolescência em si, construiu o caráter da gente e os gostos e toda essa vivência escolar é muito marcante no colégio comercial. Muito bem. Eu lembro-me que o colégio comercial, naquele período, era uma escola... como a oferta de educação ela não era universalizada, havia uma dificuldade, inclusive, pela vaga, né? Isso. Havia exames de seleção, havia uma série de situações que eram exigidas dos pais e dos alunos, que muitas vezes inviabilizaram até de currarnovenses conseguirem estudar. Mas assim, a gente fica feliz porque você, Judson, teve essa oportunidade e fez os encaminhamentos necessários naturalmente para galgar os seus objetivos de vida. Mas dando continuidade, Judson, eu também lembro de você num período em que eu fui durante parte da minha adolescência uma pessoa que visitou muito a igreja da Imaculada Conceição. Então eu lhe via muito lá na Imaculada com violão na sacola e tal, e tocando. E assim, sempre um cara que aglutinou muitas pessoas ao redor. E aí, naturalmente, cabe nos perguntar, como foi essa fase da sua vida? Bem, como eu morava muito próximo à Matriz de Santana, né? Uhum. Eu comecei a frequentar as missas muito, muito pequeno, né? Muito pequeno porque era um lugar onde os pais da gente permitiam que a gente fosse e ficavam despreocupados, né? E ao longo da minha infância, com o surgimento da Matriz da Imaculada Conceição, né? Houve uma necessidade de uma migração de pessoas que tocassem, que cantassem. E pela vivência do grupo de jovens, eu tive um gosto musical muito voltado para a questão religiosa, né? Aprendi a tocar alguns acordes de violão e esse pouco que eu sabia eu coloquei à disposição da igreja, né? E onde me chamavam eu ia, né? A gente deve ressaltar que muito dessa nossa personalidade ela vem desses grupos de jovens, né? Dos encontros promovidos por Monsenhor Ausônio, né? Como TLC, Treinamento de Liderança Cristã, que a gente fez parte, e era algo que encaminhava e nos dava orgulho de ser selecionado para aquilo, né? Para tornar a gente lideranças cristãs e tornava a gente uma liderança não só cristã, mas uma liderança também comunitária, tornava a gente uma liderança espiritual, seja onde quer que a gente estivesse, a gente tinha esse intuito de ser uma liderança, de se destacar. Eu me lembro bem, eu fui uma dessas pessoas que a Matriz da Imaculada, acho que recém-inaugurada, acho que não tinha nem a praça na época ainda, e eu convivia com aquela comunidade e via o quão bonito e quão organizado era. E até hoje nós temos cidadãos currarnovenses que convivem dentro daquela comunidade desde daquele princípio, né? Daquele momento que criaram suas famílias ali. E aí eu toco nesse ponto porque é de suma importância, Judson, esse seu ponto da formação cidadã a partir dos grupos de jovens, a partir de um trabalho social que a própria igreja assim o faz. Eu fico muito feliz por isso e lembro de pessoas importantes, né? Você cita que Monsenhor Ausônio, né? Muita gente não sabe, mas era um trabalho que Monsenhor Ausônio tinha junto aos jovens de Currais Novos, era essa formação de liderança, era a formação, então, muita gente que desenvolve o trabalho católico hoje no município de Currais Novos passou por essa escola de Monsenhor Ausônio, então é muito importante o podcast lembrar disso, é fundamental, inclusive. Mas aí, meu amigo, nós entramos numa seara que eu vejo que é uma seara que você se identifica muito, e que nesse momento você também não está distante dela, até pela função que ocupa, que é a luta pela garantia do direito da criança e do adolescente. Como é que você começou a vislumbrar esse campo na sua vida profissional e também na sua vida enquanto cidadão? Interessante que não pode deixar de passar na minha história um fato que antecede a essa questão do trabalho com criança e adolescente, que é as quadrilhas juninas. Sim. Eu sou fruto das quadrilhas juninas. A gente fala quase todo podcast aqui, a gente fala das quadrilhas juninas. Pois é, vamos lá. A gente teve a experiência no colégio comercial com as quadrilhas juninas, com a Arraial da Felicidade. Você foi do Arraial da Felicidade? Fui do Arraial da Felicidade, no meu amigo Justino, a quem tem um grande apreço. Justino, grande sensei de judô, né? Judô, sempre teve esse olhar pro social, né? A gente foi do Arraial da Felicidade e com o término do Arraial a gente foi para o Arraial dos Ciganos,
e a gente começou a fazer um trabalho lá de evolução, a quadrilha veio evoluindo, conquistando espaços e gerou uma visibilidade para a minha pessoa. E eu fui convidado a trabalhar no PET no ano de 2004, para trabalhar quadrilha junina e religião. Então, durante o dia, eu passava a manhã e a tarde com ensino religioso e à noite, início da noite, eu dava os ensaios da quadrilha. E foi algo apaixonante, porque você vai conhecendo as realidades e vai vendo naquelas crianças que você atende histórias parecidas com as suas, e você vai sentindo o desejo de ajudar, de certa forma, né? E passei 4 longos anos no PET, né? Nesse trabalho de construção lá da erradicação do trabalho infantil. E, para mim, assim, é um passo importantíssimo para a minha formação em si. Foi onde a gente aprende a lidar com os pais, aprende a lidar com a criança, não só com a criança que tem dificuldade de aprendizado, não só a criança que tem dificuldade disciplinar, mas também com entender todo o contexto que a criança é criada. E isso foi de suma importância, essa questão do trabalho no PET para a minha formação, quanto antecedeu a minha outra profissão. Me permita uma contribuição, Jutos, porque às vezes as pessoas não entendem o quão o PET foi importante, né? Porque se você analisar, Jutos, acho que a minha geração, a sua geração, a nossa, né? A geração de muitos curranovenses, nós tínhamos que começar a trabalhar muito cedo para que a gente conseguisse algum tipo de sustento, tendo em vista que nossos pais não conseguiam nos dar essas condições. E o trabalho de erradicação do trabalho, o PET, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, veio exatamente para quebrar esse ciclo. Porque nós ainda conseguimos continuar estudando. Mas quantos amigos nossos, e aí eu tenho vários, você vai ter vários, que não conseguiu mais estudar porque tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Não é? Então, o PET foi muito importante e é exatamente esse momento, né? Foi aí onde o direito da criança e do adolescente começou a ser valorizado. Porque existe uma série de questões históricas, né? Porque, tipo assim, a nossa Constituição, ela trouxe leis e direitos que nunca foram efetivamente contemplados, né? E o Conselho Tutelar e o PET, na verdade, ele foi a primeira política pública pensada para tirar criança e adolescente da rua, né? Porque eles ofereciam bolsas pela assiduidade do aluno e a mãe se preocupava em que o aluno fosse para garantir aquele rendimento. E eu lembro que, na época, a mãe que conseguia ter 4 filhos no PET, ela recebia algo muito parecido com quase um salário mínimo da época. E isso a importância das políticas públicas voltadas para quem realmente precisa e com um atrativo especial, né? Porque não adianta só conversar, precisa efetivar essa política. Judson, a política naturalmente ela evolui. Você teve uma passagem significativa pelo Conselho Tutelar, logo após o PET. E como foi essa fase? Porque aí você toma o conhecimento da realidade social do município através do PET, e isso até lhe qualifica para que hoje eu considero, quando se fala em Conselho Tutelar em Currais Novos, hoje, para mim, com todo respeito a todos os conselheiros tutelares, mas seu nome é um nome de referência. E eu lhe pergunto, como foi a passagem pelo Conselho Tutelar? Como foi essa fase da sua vida? O Conselho Tutelar tem um personagem importante na minha vida, que ele foi importante nessa transição do Conselho, do PET para o Conselho, e ele vem sendo importante até hoje na minha vida, que é o Dom Júnior, né? Primeiro, o Dom Júnior identificou que eu tinha perfil, fez minha inscrição, e eu tive de estudar o estatuto. Ronaldo Gomes me deu um estatuto, a gente deu uma aprofundada sobre o que era a lei, e a gente concorreu em 2008, em março de 2008. Fomos o segundo mais votado, com 725 votos. E foi uma votação expressiva na época. E assim, a gente começou, Jorian, num processo primeiro de observação, né? Porque o que é que acontece? O Conselho Tutelar, as pessoas ainda não tinham um entendimento sobre o que era o Conselho. Como o Conselho Tutelar substituiu na cabeça das pessoas o antigo comissário de menor, e algumas pessoas entendiam isso, e a gente teve de desmistificar. Me permitam uma parte, Judson, para os nossos
telespectadores que nos acompanham, para quem não viveu na década de 80, os comissários de menor foram um grupo de pessoas instituídas através da ditadura militar para perseguir jovens que por algum motivo estariam na rua ou estariam em algum tipo de ação que para eles não era de certa forma correta, né? O que hoje é inadmissível. E o Conselho Tutelar tem uma perspectiva totalmente diferente. Mas, por favor, Júlio, conta. Não, é porque assim, antes do Estatuto da Criança, a criança e o adolescente era visto como um objeto de direito, né? Um objeto você faz o que quer. Eles não tinham direitos, não eram nem considerados cidadãos, né? E com o advento do Estatuto, tornou-se sujeito criança, sujeito adolescente, com direitos e deveres distintos, né? Então, as pessoas tinham a dificuldade dessa compreensão quando eu cheguei no Conselho Tutelar em 2008, e foi uma época bem turbulenta aqui na nossa cidade, onde tinha turma do pânico, onde tinha muito falatório nas rádios, falta de conhecimento, e a gente ocupou esses espaços pedindo direito de resposta e mostrando à população que, em primeiro lugar, era dever dos pais e responsáveis, e que o Conselho Tutelar ele era um canal de ajuda à criança e ao adolescente e não de um lugar repressor. Então a gente tentou fazer o máximo possível nisso, a gente se destacou também a nível estadual, fui vice-presidente da Associação Estadual, fui presidente do Fórum Estadual dos Conselhos Tutelares, tive de representar o nosso estado em Brasília, tive a honra de receber o kit Conselho Tutelar das mãos da ministra Maria do Rosário na época, né? Que é uma luta nossa, esse carro que anda aí com um adesivo. Até hoje ainda. Até hoje, né? Foi uma política pública que a gente conseguiu trazer. O carro e computadores e geladeira, toda a equipagem para o Conselho, que também é uma luta atrelada ao Odon, que o Odon, à época vereador, entrou com requerimento. E Fátima deputada. Fátima deputada, ela destinou uma emenda de 2 milhões para a equipagem dos Conselhos Tutelares do nosso estado, e assim, a gente achou que tinha cumprido já a missão quanto conselho, porque a gente tem esse processo de evolução, e em 2015 a gente se afastou, porque na época também a gente não poderia concorrer, que a gente já tinha 2 mandatos. Muito bem, nós estamos conversando com Judson Pereira, hoje secretário municipal de Educação, mas que com uma vida toda de contribuição ao município de Currais Novos, em especial a criança e o adolescente. Mas, Judson, falando de criança e adolescente, naturalmente que do início da gestão do prefeito Odon para cá, o fundo da infância e do adolescente tem sido mais valorizado. Tem havido mais repasse, naturalmente, ações nesse sentido têm acontecido. Como o Judson, ele avalia a questão dessas ações financiadas pelo FII atualmente. E aí essas ações são desenvolvidas por associações que fazem projetos, etc. Como é que você tem visto essas ações, Judson? A gente tem... O grande gargalo, Jólia, é porque, tipo assim, quando existe um problema, as pessoas veem o problema, né? Isso. Quando o problema deixa de existir, as pessoas elas não conseguem falar de quantitativos, de problemas. Eu avalio positivamente no sentido seguinte: a gente tem poucas demandas policiais envolvendo criança e adolescente. A gente tem quase nenhuma demanda de situação de rua. A gente tem visto os jovens de Currais Novos se destacar no esporte, nas mais diversas áreas. A gente vê, quando a gente vê um jovem que está se destacando, a gente vai olhar a história dele e ver que teve um investimento, na maioria das vezes, do fundo da infância. Então é uma estatística que ela não mostra a realidade, né? A prevenção. E a gente vê isso como algo muito positivo na avaliação que eu posso fazer, e parabenizar, porque, tipo assim, criança e adolescente é prioridade absoluta no orçamento do município, né? Perfeito. Muito bem, Judson. Nós ficamos felizes porque essa é uma política pública e, às vezes, nós lembramos aqui que as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou em conflito com a lei não pode se divulgar, porque você não pode divulgar esse tipo de situação até para a proteção da imagem dos envolvidos. E eu lembro aqui, Judson, que muitas vezes às vezes a gente vê um cidadão ou uma cidadã julgando
pedindo, inclusive, a diminuição da maioridade penal, pedindo alguns encaminhamentos de punição para a criança e para o adolescente, mas não consegue perceber que para aquela criança ser um adolescente ou aquele jovem estar em conflito com a lei, uma série de direitos foi negado anteriormente e que era obrigação nossa, enquanto sociedade, ter fornecido. E aí nós pagamos o preço da nossa própria inabilidade com as situações de conflito social. Muitas vezes uma criança que o pai e a mãe abandonou, uma criança que não tem referência, uma criança com algum tipo de transtorno mental. Então, de repente, nós muitas vezes nos levantamos o tom e julgamos sem ter o conhecimento de causa. E você traz essa perspectiva desse olhar do FIA e dos posicionamentos. Mas, Judson, eu gostaria de seguir agora por um caminho que lhe levou até o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Como foi trabalhar, e naturalmente eu conheço bem o sindicato, participo, mas como foi trabalhar ao lado de pessoas como Marinilson, e aí eu tenho que citar o nome do nosso coordenador e nosso amigo Marinilson. Bem, primeiramente foi gratificante, porque quando você trabalha com o que gosta, é sempre prazeroso, né? E eu tinha referências de Marinilson e Francisca Palmeira. Marinilson, meu amigo de infância, um irmão que a vida me deu, que é algo que não tenho nem como mensurar o tamanho dele na minha vida. E força. Francisca Palmeira, né, aquele baluarte, aquela pessoa que foi minha professora, eu via nas lutas, alguém que tem muito da minha formação profissional relacionada a ela, desse meu gosto pela luta, pela causa, pela história, pelo entender a posição, entender o porquê das coisas. Foi algo muito gratificante, foi muito doloroso para mim sair, mas fui aconselhado por eles, né? Porque eu ia para voos mais altos, assim, eles... Tive um período muito gratificante lá, foi muito, muito bom. O sindicato é uma instituição onde a gente vê que muitas vezes ela é subvalorizada, porque a gente está lá todos os dias buscando, lutando. Só que o sindicato ele vem evoluindo, né? Ele vem evoluindo no tratar, no dialogar com as gestões municipais, no dialogar e surtido efeito. Surtido efeito, né? Porque a vida vem ensinando que quando você luta com as armas que tem, né? Isso. E o sindicato foi uma experiência única na minha vida. Eu só tenho a agradecer o tempo que eu passei lá para minha formação. Eu participava das discussões, das conversas com os gestores, via a postura de Marinilson, a postura de Francisca, a postura no ambiente interno, como eles tratavam cada situação, com um olhar sempre mais voltado para o ser humano, além do financeiro, mas o humano em si. E foi algo muito positivo, um lugar que eu guardo especial no meu coração. Naturalmente que toda essa vivência aliada a uma formação que você tem na área de pública, de administração pública, lhe levaram à gestão. Como o Judson hoje se vê gestor público, hoje secretário municipal de administração, como é que você está lidando com as novas variáveis e com os desafios, né, meu amigo? Que são muitos. Os desafios são muitos, mas assim... Eu tenho tentado, Jorian, aplicar a questão do convívio, da melhora no convívio, da questão do clima organizacional, dessa gestão de pessoas, de levar a gestão para o lado do convencimento. O servidor ele tem de ser convencido a fazer e não imposto essas situações, motivado. A gente tem vários gargalos a serem superados. No campo mesmo do próprio conhecimento em si, a gente vem buscando e aprendendo todos os dias, porque a administração pública, ela é um universo de variáveis que a gente não consegue mensurar, só no dia a dia. O que você aprende na universidade, ele só dá um norte, a universidade ela não pode se dizer que você sai apto a exercer, porque tem questões muito intrínsecas do ser humano, né? Como o lidar com as pessoas, o tratar. E eu acho que a própria administração pública hoje, ela pede muito isso, ela pede esse olhar de diálogo, esse olhar de ouvir mais, de ser mais atento a isso. Quem vai avaliar o meu trabalho
futuramente são as outras pessoas. Eu estou há 3 meses nesse cargo, né, exercendo essa função da administração pública municipal. Mas, assim, é um desafio muito gratificante quando você vai vendo as conquistas. Quando você passa em frente a uma escola que você vê um menino merendando, você vê um pouquinho do seu trabalho lá, vê um pouquinho da sua equipe. Quando você vê um menino de farda, quando você vê a inauguração do Luzes, do Natal Luzes, quando você vê o Forró Novos acontecer, porque a administração pública, ela geralmente é dos bastidores, né? E, assim, é gratificante, porque a gente não tem a pretensão de ter visibilidade, né? de ter mérito exposto. A gente quer ter a certeza que está fazendo o correto, da forma correta, para tentar entregar da melhor forma à população o fruto do nosso trabalho. Muito bem, estamos recebendo Judson Pereira, que está falando um pouco sobre sua vida, sobre os encaminhamentos e sobre os desafios da gestão pública também. Judson, já entrando na reta final da nosso podcast, eu queria lhe perguntar sobre a gestão Odon Júnior e o futuro da política em Currais Novos. Qual a sua avaliação numa conjuntura? E aí eu entro, me permitam, caros telespectadores, nós entramos numa perspectiva no olhar. Você é um cara formador de opinião, tem a realidade naturalmente, tem seus posicionamentos políticos, mas como você vê, hoje você tem um ex-prefeito querendo voltar ao poder, você tem um Odon defendendo nomes. Como é que você está vendo essa conjuntura municipal e o futuro de Currais Novos? Como é que você tem visto aí? Mas eu vejo que Currais Novos, ela não pode vacilar nessa próxima eleição. Ela tem de dar um passo na continuidade pelo fato seguinte: nós que fazemos a gestão, a gente pediu um voto de confiança à população em 2016, que nos foi dado. E a gente correspondeu tão bem esse voto que ele foi renovado, né, por mais 4 anos. Isso. E eu acredito que a gestão em si, ela vem amadurecendo e a gente tem de avançar no sentido dessa perspectiva de investimento, nessa perspectiva de valorização profissional, nessa perspectiva de continuidade. A gente vem defendendo essa tese pelo fato seguinte: nós vínhamos de 2 governos Lula, governo Dilma, foi evidenciado um golpe contra Dilma. Colocado nesses últimos dias agora, né? Ela foi inocentada no TRF1. Né? Sofremos a descontinuidade do governo pelo golpe, né? E a massa que detém o poder, o dinheiro, a elite. Ele criou aquele personagem que administrou durante esses últimos 4 anos, e a gente viu o desmonte de tudo que era positivo. Porque é um político tradicional com ideias arcaicas de desconstruir o que o antecessor deixou para construir coisas novas com sua personalidade. Então, para que isso não aconteça, a gente prega que seja renovado o voto de confiança nesse grupo político que está aí. A gente entende que a melhor posição para Currais Novos hoje seria essa manutenção. Acredito que Odon é uma pessoa de muito bom senso, é uma pessoa que ouve muito, que fala pouco. Quem fala pouco, pouco erra também, né? Quem fala muito, muito erra, né? E Odon, ele vem dando um tempo para cada coisa, vem construindo essa aliança, as suas alianças, vem construindo, rompendo barreiras, né? E você vê que o Odon consegue aglutinar ao lado dele pessoas que eram, historicamente, pessoas de oposição ao PT, de oposição ao próprio Odon, de oposição à esquerda, e hoje a gente vê um diálogo existindo, né? E o presidente Lula, ele tem nos ensinado isso. Dialogar é quando se constrói. Não interessa dizer que fulano não pode se coligar a ciclano. Isso não existe. Quando é para se somar, todos têm que caminhar rumo a um objetivo em comum. E a gente tem aprendido isso. Os índices nacionais, eles vêm melhorando. A vida do povo vem melhorando. E a gente quer replicar essa cultura aqui no município. Perfeito. E nós acrescentamos uma pergunta que hoje aí eu vou perguntar ao secretário de administração. Judson, quando você recebe uma demanda na Secretaria de Administração, é questionado se essa demanda é de algum ente político de oposição ou de situação? Não. Não existe essa influência na gestão municipal. Pelo contrário,
existe um cuidado e um zelo para que todas as demandas sejam atendidas e principalmente se for demandas oriundas de emendas de parlamentares, pode ser oposição, pode ser situação, a gente tem tido todo um zelo porque a gente entende que o que é demanda é do povo. Perfeito. Não é demanda de política, é demanda do povo. E eu pergunto porque, infelizmente, isso durante muitos anos em Currais Novos foi feito. É um direito, mas porque o cidadão não votava na situação que estava ali naquele momento, não era garantido. Então, hoje, a coisa mudou. Então, a gente fica muito feliz por esses encaminhamentos, Judson. E nós, enquanto vereadores, somos partícipes disso e coadunamos com todas essas ideias. Mas, Judson, eu não posso finalizar nossa entrevista sem falar com o Judson pai, sem falar com o Judson esposo, sem lembrar da importância do seu pilar maior, que é sua casa, que é sua companheira Ana, que é seus filhos. E eu gostaria que você relatasse agora a importância de Ana Maria na sua vida. Força. A gente tá... Ana Maria é um achado, né? É uma pérola que foi extraída no meio do sertão, sem ter água por volta, né? É um achado mesmo, é uma pérola que a gente tá junto há mais de 25 anos. Parabéns. É alguém que a gente escolheu conviver, escolheu construir uma família e muitos não sabem, mas assim, a gente, durante muito tempo, a gente queria ser pai, mãe e não fomos agraciados por ter filhos geneticamente nossos, mas a vida vai nos mostrando, né? A gente hoje tem um casal de um adolescente e uma criança que preenche a nossa vida e claro que a gente vive hoje e tenta melhorar o dia a dia por eles, mas assim, Ana é uma pessoa incrível, uma pessoa que me completa, puxa minhas orelhas quando tá demais, que aprendo com ela e ensino também a ela. Durante muito tempo tivemos divergências políticas. Sim. E hoje ela comunga das minhas ideias e com paciência e perseverança a gente vem ensinando e aprendendo com ela. E é alguém que hoje, assim, a gente só tem a agradecer por ela ter tido essa paciência, né, com a gente. Porque muitas vezes a gente abandonou a casa para correr atrás de ideais políticos, nessa questão desse anseio que a gente tem de transformação da sociedade, sim. Sabe? E a minha ascensão a esse cargo, de administrador público municipal, ela tem grande parcela nisso, porque não existe Judson só. Uhum. Quando eu tive de sair, ela ficou em casa, segurou as pontas. Quando eu tive desempregado, ela estava trabalhando. Quando eu estava trabalhando, ela estava desempregada. E a gente é muito cúmplice nesses aspectos e, assim, ela entende que todos os sacrifícios que foram feitos antes é para garantir que o nosso filho, ele possa dizer assim, eu quero ser isso e a oportunidade possa ser dada. É isso. Eu quero, assim, muito emocionado, Judson, e naturalmente porque acompanho as suas lutas, acompanho o seu trabalho e sei dos desafios e eu quero lhe agradecer por ter proporcionado esse momento para a gente. Não tenho dúvida que vai ser emocionante, está sendo emocionante para quem está assistindo e espero, cara, que muitas coisas boas aconteçam na sua vida e que todos os desafios que venham a se levantar, eu não tenho dúvida que você vai enfrentar e vai conseguir vencer. Eu agradeço a todos os Currais Novenses e abro espaço para suas considerações finais aqui no nosso podcast. Eu quero agradecer, né, pelo convite, né, dizer que fiquei lisonjeado, né, dizer que acompanho o seu trabalho. Obrigado, meu amigo. Sou muito satisfeito com a sua atuação parlamentar. Obrigado. Sei que às vezes não é tão vista externamente, mas seu mandato ele tem feito defesas importantes, de pautas importantes nas plenárias aqui da sessão, né? Dizer que estou à disposição para contribuir, continuar contribuindo no que for possível, né? E que aquele mantra que a gente usou há uns meses atrás, um ano ou dois atrás, ou há 4, não lembro bem, mas que a gente possa estar pegado na mão e que a gente não solte a mão de ninguém. Exatamente. É isso.
Obrigado, Judson. Esse foi o podcast O Povo Pode dessa semana. Se você quer participar conosco, entre em contato com a nossa assessoria. Vem contar a sua história, vamos nos emocionar, como nos emocionamos aqui com o Judson. E na próxima oportunidade estaremos com novos convidados e novos encaminhamentos. Podcast O Povo Pode, um pouco de nossa população para você. Obrigado a todos.